Tenham todos bons dias, com bastante saúde e as bênçãos de Deus para toda a família também. Estamos aqui iniciando mais uma sequência de entrevistas. Já entrevistamos os 3 vice-presidentes da Sociedade Brasileira de Dentistas e Escritores, da qual estou honrosamente, com muita honra, por isso, presidente. E então vamos apresentar na sequência da diretoria. Hoje vamos abordar a entrevista com os 3 componentes da secretaria. Secretaria-Geral, primeira secretaria e segunda secretaria, né? Então, esse programa chamamos de Quem Somos, que é a oportunidade que nós temos de nos conhecermos, sabendo que depois dessa montagem toda, dessa gravação, será colocado no YouTube e no Facebook e no Instagram, para que toda a comunidade mundial conheça os maravilhosos representantes, componentes da Sociedade Brasileira de Dentistas e Escritores. Então, serão sequenciados, cada mês sai no jornal e o blog também, e assim vamos dando sequência a isso. Então vamos começar pela Secretaria-Geral, cujo o titular é o Fernando Luiz Tavares Vieira, que é de Recife, nasceu em Recife, fez CPOR lá no Recife, arma de engenharia, fez estágio de serviço como oficial R2 da engenharia do 8º Batalhão de Engenharia de Construção, na estrada BR-163, Santarém, que é a terra do Nelson, Pará, a Cuiabá. Graduação dele da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco, isso na data de 23/7/1976. Fez também um curso de sobrevivência na selva, deve ter sido muito importante para ele, formação dele, né? Fez uma residência em Fordlândia, Belterra, e também trabalhou como cirurgião dentista num ônibus do Fundo Rural. Foi gerente da Caixa Econômica Federal durante 22 anos. Atividades classistas. Na ABO Pernambuco foi tesoureiro em 2 gestões, vice-presidente em 2 gestões e presidente em 2 gestões, deixando lá um legado fantástico, né? O diretor científico da revista da ABO Nacional e diretor da Escola de Aperfeiçoamento Profissional. Professor da Universidade Federal de Pernambuco durante 15 anos. Pós-graduação dele, especialização, mestrado e doutorado. Fez docência na Universidade Federal de Pernambuco durante 15 anos. Na literatura, escreveu o livro Estética Odontológica, Soluções Clínicas, em 2 versões, português e espanhol. Odontologia Clínica, artigos científicos e capítulos de livros de colega. Por exemplo, o professor Dr. Eduardo Miyashita, no livro Odontologia Estética, o Estado da Arte. E fez a apresentação do livro de clareamento dental e restaurações em dentes clareado, do professor Paulo Quagliato. Essa é, resumidamente, a historinha do nosso querido Fernando, que agora fica com a palavra para completar, por exemplo, falando do seu já famoso Instituto Tavares Vieira, lá de Recife. Fica à vontade, Fernando. Bom dia, colegas, bom dia a todos, bom dia, Rubens, bom dia, querido professor Nelson, bom dia, Irma. Primeiro, eu quero dizer para vocês da minha alegria, da minha satisfação em estar participando desse momento, né, tão profícuo, tão assim, para mim até inesperado, né, num carnaval a gente está aqui para conversar sobre ciências, sobre odontologia, sobre BDE, né? Mas, enfim, eu gosto muito de dizer assim, talvez a coisa mais valiosa que eu tenho na minha vida seja esse rol, essa relação de amigo que a gente construiu ao longo da vida. Porque, para mim, a coisa mais importante da vida é a gente manter esses relacionamentos, né? Como eu mantenho com todos os colegas com os quais eu tive o privilégio de conviver, certo? Então, o demais são coisas que cada um de nós foi conquistando ao longo do tempo, né? E, naturalmente,
com a ajuda de Deus, não é? Então, eu agradeço a oportunidade, digo que estou muito feliz em estar presente aqui ao lado de todos vocês, de grandes companheiros, e continuarei dando a minha contribuição enquanto o querido Rubens Azevedo achar interno para a SBDE. Um ótimo dia a todos, já aproveito para desejar um bom carnaval, né? Um carnaval em casa, né? Ok? Então, por favor, fala do Instituto Tavares Vieira. Após colecionar essas experiências, né, do Exército, da Caixa Econômica Federal, né, da própria Universidade Federal de Pernambuco, da ABO, que me ensinou muita coisa, eu decidi, então, aproveitar melhor a minha qualificação profissional, assim como do meu filho, que também é professor, doutor, aliás, com mais titulação do que eu mesmo, para nós montarmos uma instituição. E daí surgiu a ideia de criarmos o Instituto Tavares Vieira. Tavares, naturalmente, por meu sobrenome, e Vieira, porque não tem Tavares, que é o sobrenome da mãe. Então ficou o Instituto Tavares Vieira, por conta de Fernando Tavares e Carlos Vieira. Certo? E E aí, TV? estamos 10 anos desenvolvendo um bom trabalho à frente do Instituto, formando novos colegas, transmitindo conhecimento, partilhando saber. Eu acho que isso é que é o fundamental. Certo? Eu entendo que o eu só existe em função do nós. E com esse propósito, com esse ideal, que a gente vem conduzindo as coisas no âmbito da odontologia. Certo? Ser professor é algo que fascina a todos nós, porque temos por convicção que saber é saber quando é partilhado. Quem sabe para si só não sabe nada. Ok? Essa é a minha mensagem inicial para todos vocês. Muito bem. Então, agora vamos falar da primeira secretaria, do primeiro secretário Nelson Rubens Mendes Loreto. Está morando, vivendo em Gravatá, aquela cidade incrível, onde o Fernando, no momento, está lá também agora, curtindo aqueles ares da Serra. O Nelson é paraense, nasceu em 4 de janeiro de 1950, um dia desses aí. Né? Graduação dele, Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Pará. Cirurgião dentista na Marinha do Brasil, na Fundação do Bem-Estar Social do Pará, no SESC de Belém do Pará também. Atividades docentes. Auxiliar de ensino da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Pará. Isso em 1º de agosto de 1976. Assistente voluntário da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, a USP, de 1979 a 1981. Professor da Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, a partir de 1981. E professor visitante na Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal de Alagoas e de Campina Grande também. Pós-graduação, mestrado na Faculdade de Odontologia da USP, em prótese bucomaxilofacial, doutorado em saúde coletiva na Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco. Atividades classistas. Na ABO Pará, foi tesoureiro em 1977. Na ABENO, Associação Brasileira de Ensino Odontológico, de 1971 a 2012. Foi assessor acadêmico da presidência, primeiro secretário também. Na literatura, diretor da revista da própria ABENO, editor da ABENO Notícias, que é um noticiário, né? Membro da Comissão de Comunicação, também da ABENO, diretor executivo da Fundação Odontológica Presidente Castelo Branco. Em síntese, porque tem um detalhe, se formos descrever todo o currículo dos queridos e doutos titulares, que nós estamos abordando hoje, ficaríamos aqui o resto do dia, pelo menos a parte da manhã. Então, tivemos que fazer uma síntese, porque temos um tempo a cumprir. Né? Então, professor Nelson, à vontade para completar o que achar conveniente. Bom dia a todos. Agradeço a distinção e a honra de estar na companhia de pessoas tão queridas, algumas que eu acompanho há bastante tempo, como o Fernando, que eu tive o privilégio de ser professor do filho dele, uma figura extraordinária. Professora Irma, conhecendo apenas
através da nossa sociedade, e o querido Rubens, unidos há muito mais tempo que imaginamos. Nada a acrescentar nesta pequena trajetória, apenas que, a exemplo do Fernando, eu também fiz o curso de sobrevivência na selva e de guerra na selva, porque eu estava na Marinha numa época muito difícil do governo militar, em 1972. E eu fiz lá no COSAC, Centro de Operações de Selva e Ações de Comando, em Manaus. E, para minha surpresa, muitos anos depois, tenho que fazer na qualidade de diretor da Secretaria de Educação, o que eu esqueci de colocar aí. Eu fui diretor de programas complementares na Secretaria de Educação de Pernambuco. E muitos anos depois, na qualidade de diretor de programas complementares, eu fui a um almoço com o general, comandante militar do Nordeste. E, para minha surpresa, quem era? O meu instrutor no COSAC. À época, ele era capitão e eu era primeiro-tenente. E lógico que ele não poderia se lembrar de mim, mas eu perguntei para ele, quando cheguei no Comando Militar do Nordeste, quando fomos almoçar, tivemos antes uma conversa agradável, e eu perguntei para ele sobre uma onça que tinha na porta da entrada do COSAC, lá em Manaus, se ele ainda se lembrava dela. E ele perguntou se eu conhecia a onça. Eu disse, mais do que a onça, eu conheço o senhor. O senhor foi meu instrutor no curso de guerra na selva. E uma característica, este general foi o único que continuou na ativa depois de perder um globo ocular no acidente de trabalho no próprio Exército. Ele era tão competente, tão bom profissionalmente, que o Exército abriu, o Fernando sabe disso, que foi do Exército, abriu uma exceção para que ele continuasse na ativa, dada a importância que ele tinha para o Exército Brasileiro. Muito bom. A vida é isso aí. Eu, para o ano, dia 1º de fevereiro, completo 50 anos de serviço público, ininterruptos. Meio século. Vivi mais no trabalho do que com a própria família. Mas, como disse o Fernando, um espaço privilegiado para conquistar amigos e, acima de tudo, para aprender. Isso. Aprendi muito, tenho muita saudade da Marinha, trouxe dela toda a disciplina que caracteriza a minha vida, toda a objetividade, todo o princípio de administração, toda a organização. Isso é uma consequência da minha vida militar. Infelizmente, meus filhos fizeram tudo para não servir e acabaram não servindo, que eu acho que foi um grande prejuízo para eles. Não obstante, eu tenho um filho que tem uma carreira idêntica à minha, também é professor universitário, hoje coordena o mestrado na Universidade Federal do Pará, de odontologia. E de uns anos para cá, eu, compreendendo a necessidade de que os mais novos assumam o protagonismo na educação odontológica, apesar de já ter 40 anos na FOP, hoje fazer parte do grupo dos professores mais antigos, eu fui reduzindo a minha participação natural para que os novos pudessem ocupar esse espaço e fui me dedicando a uma causa que eu também considero extremamente nobre, que é a causa espírita. Então, hoje, eu continuo dando aula online, já por conta da idade, eu não posso mais estar presencial, eu dou aulas online. E tenho dedicado hoje 80% do meu tempo à causa espírita, estudando, escrevendo, palestrando, participando de lives. E creio que só cheguei até aqui, como disse o Fernando, pela bênção de Deus. Não fosse o nosso Pai maior, nós não estaríamos, hoje nós, com a idade que temos, dentro de uma pandemia, estaríamos nos vendo agora, neste momento, porque tivemos a vacina do amor. Talvez muito superior que essa
que essa vacina que esteja aí vindo de diferentes laboratórios. É a bondade do Pai que nos trouxe até aqui, que está permitindo que nós, apesar de com bastante idade e participando do grupo mais vulnerável, do grupo de risco, tenhamos tido até o presente momento o privilégio de não ter contraído a Covid. E mesmo aqueles que contraíram, provectos como nós, já tiveram também a bênção da cura. Renovo o meu agradecimento e a minha honra estar cercado de amigos tão queridos, tão fidalgos e tão importantes para a odontologia e para a vida. Muito obrigado. Você é uma honra para a gente estar conosco também. É uma trajetória interessante que nós temos de convivência, não é? E você está certíssimo. Em matéria de idade, eu estou na frente de vocês. Estou com 80, vou fazer 84 agora, né? Então, eu estou fazendo minha parte também, dentro desse raciocínio que você colocou, e que o Fernando também, para que a gente possa produzir cada vez mais e melhor para a nossa comunidade, para o público em geral. Quando nós fizemos o nosso juramento, foi nesse sentido também, né? Mas, sem mais delongas, vamos passar, então, a abordar a segunda secretaria, que é a Irma Neuma Coutinho Ramos, que vive em João Pessoa, mas nasceu em Gurjão, na Paraíba. Vive em João Pessoa. A graduação de Irma foi na Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, em 1975. Pós-graduação, em especialização em dentística, aqui na UFRN, no Rio Grande do Norte, em 1976. Mestrado em estomatologia, Universidade Federal da Paraíba, em 1997. Como docente, professora titular de dentística, escultura dentária e oclusão, em 1977. Coordenadora e professora dos primeiros cursos de especialização em dentística, em 1984. E odontopediatria, em 1986, Universidade Estadual da Paraíba. Professora e coordenadora das clínicas dos cursos de especialização da ABO, Associação Brasileira de Odontologia da Paraíba, desde 2006. Atividades classistas. Fundadora da Academia Paraibana de Odontologia, em 1985. Presidente, de 1996 a 2002, 3 gestões. Fundadora, com muita honra para nós, da Sociedade Brasileira de Dentistas e Escritores, em 2000. Presidente da Sociedade de Odontologia de Campina Grande, 1987 a 88. Academia Pierre Fouchard, da Academia Tiradentes de Odontologia, Academia da Associação Brasileira de Cirurgia Oral, conselheira do Conselho Federal de Odontologia de 1996 a 2002, tesoureira do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, da ABO Paraíba também. Em literatura, escreveu o livro Fitoterapia no Combate às Infecções Bucais, em 1995, em coautoria com a nossa saudosíssima Maria Nazaré Xavier de Avelar. Escreveu também Biossegurança em Odontologia para o Conselho Federal de Odontologia, em 1999. Artigos científicos vários, diversos, inclusive da Universidade Estadual da Paraíba, CNPq. E orientadora de dezenas de monografias ou conclusão de cursos de especialização da Universidade Estadual da Paraíba e também da ABO Paraíba, ABO, Associação Brasileira de Odontologia da Paraíba. Em síntese, tem que ser em síntese mesmo, porque é bem extenso, aqui está a trajetória da nossa querida Irma, que fica agora com a palavra para completar o que achar conveniente. Bom dia, uma felicidade estar reunidos aqui nessa plataforma de comunicação, de uma reunião extraordinária, onde podemos nos unir, mesmo estamos separados, e essa modalidade hoje é bastante viável, e quero agradecer a Rubens convite, elogiar e homenagear os dois grandes ícones da odontologia que estão nos acompanhando nessa reunião.
Fernando Tavares e Nelson Loreto. Nelson Loreto eu conheço. Eu conheço mais ele do que ele me conhece. Assim, eu venho acompanhando Fernando Tavares, a gente teve mais contato também, acompanho a vida. E a gente se afasta por um tempo, mas eu, com muita atividade, sempre estava estavam presentes na minha vida. Mas eu não posso deixar de falar, ainda assim, a gente nasceu em Bujão. O que é Bujão? Não tinha nem o você ter que sair da cidade de 3 mil habitantes, 5 mil habitantes, e fui para a cidade de Campina Grande, que fiz a minha vida profissional 90% lá, e então saí para estudar os outros cursos de ginasial, fui do tempo de ginásio de admissão, e ginásio científico e tudo, e que só queria fazer odontologia. Odontologia só tinha em João Pessoa, era uma dificuldade para mim vir para João Pessoa, e surgiu uma ideia que isso que eu quero falar, porque eu preciso resgatar essas coisas. Então, Antônio Silveira, que batalhou muito para criar aquela faculdade de odontologia em Campinas, e tinha a ideia de 72, assim que eu terminei, ele ia ter esse vestibular. E eu fiquei esperando, fiz o vestibular com muita ansiedade, porque era o único de Campina Grande, e da Paraíba só era o segundo, porque a universidade eu só queria fazer odontologia. Então, foi uma escolha difícil, não tem da família em odonto, e eu fui, mas com vestibular, obtive o primeiro lugar, no primeiro vestibular, por isso que eu sou historicamente agradecida por essa minha presença no primeiro vestibular. Eu adoro dizer isso, porque foi histórico, porque foi o primeiro vestibular de Campina Grande. E daí em diante, o diretor era Antônio da Silveira, que tem todos os meus agradecimentos, que depois ele me resgatou para tudo que ele podia imaginar para me colocar, para me convidar, e posteriormente ele fez isso. Então, terminei em 75 e já fui encaminhada para fazer uma especialização no Rio Grande do Norte, como o Robo já falou, e eu tive um maior curso com o apoio da Abeno. Aqueles cursos foram maravilhosos, foi um curso com carga de mestrado, foi uma coisa maravilhosa lá em Natal, com professores de São Paulo, professores da base de Natal, e os professores de concentração, tipo Mondelli, tipo Pereira, tipo Galã, tudo coisa da mais alta na época, da mais alta estipe, né? Doutor de Araçatuba, do Miguel Rosa, e eu sei que eu tive um prazer, eu fui mais exigente, eu era muito exigente, fui fazer minha maestria em Bauru, Urbano Mondé, materiais dentários aplicados, excelente. Depois fiz o cabelo em Bauru, e essas coisas, assim, movimentou na época do meu começo. Então, depois, assim que encerrei, já fui convidada para ministrar as disciplinas de dentística, e o professor Joaquim Guilherme, ele estava como responsável por escultura dentária, que é outra pessoa que eu amo de coração, porque foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, me incentivando, me acreditando, desde que eu fui monitora, porque ele achava que eu tinha condição de acompanhar na monitoria, e fui monitora de dentística. Então tive todo esse começo aí, e ao mesmo tempo não parava. Aí
Muito bem. Fui convidada para a universidade, fiquei na jurisdisciplina, depois a gente vai tomando a responsabilidade, porque é solteira, tem um detalhe ser solteira, viu? Você tem toda uma estrutura que todo mundo tinha. E assim foi, já coordenando o curso de especialização. Primeiro eu montei o curso de especialização pelo Conselho Federal, eu coordenei 2 e organizei tudo em outros, e aí foi, ao mesmo tempo eu era da Sociedade de Odontologia, organizava os eventos, já fui secretária, fui presidente da sociedade, e montava, instalava, era coordenadora, era presidente dos encontros campinenses, que algumas pessoas conhecem, da época, com as dificuldades, nenhum centro convencional a gente tinha, eram as dificuldades que a gente não tem hoje, assim, eu estou falando por causa das lutas que foram grandes, e eu quero resgatar isso. Então, essas minhas homenagens iniciais para Antônio Silveira, o idealizador da Faculdade de Economia, depois o de Dr. Joaquim Guilherme, que também dedicou para a disciplina, eu com 24 anos, dona de uma disciplina lá, e assim fui, entrando nos cursos de especialização, coordenando, dando aula, e era toda uma atividade. Aí chegava a Sociedade de Odontologia, era indicada para coisa, fazia tudo na Sociedade de Odontologia, que estava para aí. E depois vem o sindicato, era representante do sindicato de Campina Grande, era do conselho em Campina Grande, depois fiquei em várias atividades, depois fiquei tesoureiro do conselho regional, e assim foi uma luta nessa classista, e muito grande. Foi quando, em 88, eu casei, vim morar em João Pessoa, parei um pouco minhas atividades, que eu estava com atividades classistas, com 8 atividades, era uma carga muito grande, tempo de fazer tanto trabalho, vamos dizer, literário, como eu gostaria de jogar muito material, mas não está publicado em livro, nem nada, que isso a gente perde muito tempo, porque eu tive uma vida muito, como se uma árvore de Natal, muitos galhos, assim. Aí vim para João Pessoa, fiquei na ABO, tinha um conselho, ABO, e academia, fui convidada, eu nunca procurei muita coisa, sempre vinha as coisas, para mim as coisas vieram sempre com muito carinho, pessoas que procuravam para participar das... Aí o Silveira indicou o doutor Diniz, o idealizador da Fundação da Academia Paraibana de Odontologia, participei da fundação mesmo, de 20 de agosto de 85, também muito nova, me questionei até, eu não tinha esses serviços prestados todo, mas foi com muito orgulho, com muito carinho que eu recebi as incumbências, que todas foram me enviadas, se eu não fiz o que era para fazer, o que era melhor, eu fiz o melhor de mim, porque eu não era muito ocupada realmente. E depois vim morar em João Pessoa, fiquei à discussão 5 anos na Federal também, foi uma troca das universidades com o governo, da universidade com o governo, e passei 5 anos na Universidade Federal, fiz a minha contribuição também, e encaminhei para o mestrado, o meu mestrado é especialidade dentística, mas o mestrado único que também tinha aqui era estomatologia. Estudei a vida toda, francês, inglês, alemão, espanhol, não sei o que lá, para poder sair, mas não conseguia. Se eu saísse, eu perdia tudo, perdia bolsa, perdia tudo, porque a universidade não tinha condição, passou crise. E eu peguei a estomatologia e fiz muito trabalho na estomatologia também. Quando voltei para a universidade, em 95, entrei como pesquisadora do PIB, que é o INSE, era vários trabalhos de pesquisa, trabalhando muito
na parte de fitoterapia, mas era um leque, né? Era como eu disse a você, parecia uma árvore de Natal denteada de assuntos diversos. Isso demanda muito tempo, muita coisa. Irma, detalhe. Irma, eu sei. Eu gostaria que você comentasse Sim. sobre o trabalho que você fez com a Maria Nazaré. Então, nessa época que eu estava fazendo mestrado, nós tínhamos feito um trabalho, e o trabalho era sobre a fitoterapia aplicada à odontologia, e eu estava com o material todo. Então, a colega Nazaré, que ela tinha feito o trabalho comigo, mas quem tinha feito o trabalho, na realidade, tinha sido eu. Ela digitou tudo, mas eu tinha feito o trabalho, eu ia levando o material, toda a pesquisa fui eu que fiz. E ela idealizou o livro. Então, ela pintou a capa do livro, fez os desenhos de cada planta, que foi na época de fitoterapia, e a gente lançou esse livro em 95. Foi assim, a gente foi vivendo. Nazaré é uma pessoa habilidosa, ela tinha formada em história, em jornalismo, ela tinha uma capacidade de síntese que falta e falta em mim. Não tem a capacidade de síntese que ela tem. Ela diz pouca coisa e pouca gente sabe fazer isso. E eu não sei. Eu cobro demais de mim mesma, porque eu sou muito exigente com minhas coisas, e é tanto que eu acho que mais produção é mais por mais exigência minha mesmo. E Nazaré foi uma pessoa muito importante, é tanto que arrancou ela na academia. Ela passou também uns 3 anos, eu passei na academia como presidente umas 3 gestões. Isso foi também um presente para mim. A gente sabe que as dificuldades dessa classe, que não tem dinheiro, que não pequeno, o volume de dinheiro é pequeno, então ninguém quer fazer nada, ninguém quer trabalhar, ninguém faz questão. E a gente sempre batalhou desde 85, que eu tenho participado de alguma forma das diretorias e tenho segurado um pouco. Fizemos eventos diversos, de festas, de homenagens, viagens, e sempre levava o nome da academia, que é um viver numa academia, estar numa academia. Em seguida, outros trabalhos, milhões de trabalhos dentro da universidade, com orientações de trabalho, de monografia, de tudo. Eu tenho muito material, muito trabalho. Meu nome é trabalho, não foi fazer como outro. Eu não nasci planta, eu nasci trabalho. Então, fica difícil, às vezes, a gente fazer algumas coisas quando a gente tem pouco tempo ou pouca condição. Então, as produções, às vezes, ficam um pouco. Fui indicada por tanta gente, para tanta coisa que você nem imagina. Alfredo Pimenta foi 2 ícones, e Zé Roberto, 2 grandes amigos, ícones para mim de serviço na odontologia, e sempre tiveram esse carinho bem especial comigo, e me colocaram em algumas instituições, como a Sociedade de Dentistas Escritores, que eu tenho um prazer de não ser a grande escritora que a sociedade merece, mas eu tenho um rastro escrito muito grande, mas não tem a parte cultural. Eu não sei cantar, eu não tenho instrumento, não sei tocar um instrumento, só sei tocar a vida, o trabalho. Não sei tocar nada. E até para fazer as pequenas coisas, eu acho que até na adolescência,
você deu pelo caminho aí, por aí, nesses papéis que se perde. Eu tenho orgulho de ser cirurgiã dentista. Eu, toda a vida, fui uma pessoa muito feliz na minha profissão, muito realizada, tanto profissionalmente. Isso é muito importante, Irma. Agora nós precisamos dizer que você diga a respeito dessa situação toda que nós estamos passando, como é que funciona, a academia está parada, né? Como tantas outras instituições. E eu queria ver também, em relação aos demais participantes, como é que está funcionando isso hoje, né? Eu não chamo de pandemia, não, eu chamo de pandemônio, que mudou a cabeça de todo mundo, a situação de todo mundo. Então, eu sei que atualmente estão praticamente paradas as atividades, não é isso? Na Academia Paraibana de Odontologia? Não é, irmã? Como é? As atividades da academia estão paradas também, não é isso? Por conta desse pandemônio aí, não é isso? A nossa academia, ela tá, na minha época que eu era presidente, eu entrava em contato com outras academias, Academia Cearense, Academia do Rio Grande do Norte, Norte Rio Grandense. Às vezes fazia uns encontros, lá em Recife, e eram essas dificuldades todas. Mas agora a gente está fazendo as reuniões nesse formato, um formato online, para ver se a gente melhora, e a gente está tentando fazer uma página, fazer uma plataforma que apresentar as coisas da academia, que sempre tem algumas atividades e a gente precisa mostrar. A gente tem uma revista, fundou a revista da faculdade, já tem os cinco números da revista da academia, e depois que eu saí da presidência, fiquei como tesoureira, cuidando da academia. Alguém e tem sempre que em fazer atividade, isso, né? Rubens sabe, é sempre em atividade diversa, nos encontros, nas atividades locais, na história da memória. Eu tenho resgatado muito dos patronos que não tinham mais memória, ninguém sabia de nada, e eu saí descobri gente até no Rio de Janeiro, filho de um patrono lá. Quer dizer, resgatei muitos trabalhos, isso com a ajuda de doutor Haroldo, que é o nosso o apoio também técnico também da SBDE, né? Científico e cultural dentro da academia. E doutor Haroldo, nós temos resgatado trabalhos de memória. Hoje eu digo, todos, e eu oriento vocês também, cada um fazer a sua memória e escrever, deixar por escrito, porque ninguém sabe, nenhum filho, nenhum neto, nem esposa, sabe da vida de ninguém. Se você não souber, se você não deixar por escrito, você não consegue resgatar. Irma, olha só, você está tocando num assunto que nós estamos, nesse momento, fazendo esse trabalho, justamente em relação a isso. Porque nós somos cerca de 50 entre titulares e honorários da SBDE. Cada um na sua cidade, cada um no seu canto, ainda mais agora, mais afastado ainda, né? Então, a ideia de fazer esse programa Quem Somos, essa série de entrevistas, é exatamente por isso. Você está coberta de razão. É preciso que a gente tenha condições, crie condições de deixar esse legado. O legado nada mais é do que isso, da trajetória, da história de cada um. Creio que tanto o Nelson quanto o Fernando concordam com isso, e gostaria que falasse alguma coisa a respeito também dessa possibilidade, dessa ideia. Agradecendo, logicamente, por tudo que vocês têm feito pela Sociedade Brasileira de Dentistas e Escritores. Então, por favor, Fernando, diga qualquer coisa sobre essa ideia, se acha que é válida, como é que acha que deve desenvolver, de maneira sucinta, e gostaria que dissesse alguma coisa. Por favor. E aí, Rubens? Olha, já diziam os poetas Almir Sater e Renato Teixeira, na música intitulada Seguindo em Frente,
que cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Nós somos uma geração única, não é? Uma geração que enfrentou muita dificuldade, muita adversidade. Cada um de nós buscou fazer das adversidades desafio. E eu acho muito importante essa ideia de que a gente possa, efetivamente, deixar registrado isso para que os nossos filhos, nossos netos, futuramente os nossos bisnetos, possam, né, entender o que foi que aconteceu antes de eles chegarem. Nós estamos, inclusive, vivendo um momento atual de uma geração intitulada Geração Z. É uma geração absolutamente tecnológica, que já nasce sabendo teclar um A, né, e passa aquilo a ser seu único objeto de diversão. Né? Então, há muito pouco contato e relação interpessoal, né? É só o homem e a máquina. Enfim, se nós tivermos a oportunidade de deixarmos registrado a nossa história, o sacrifício que cada um de nós fez para chegarmos aonde chegamos, isso, sem dúvida, é um legado importantíssimo, né, que nós vamos deixar para as futuras gerações. Certo? Creio que, nesse contexto, o professor Nelson Loreto é capaz também de contribuir de forma magnânima, porque eu conheço profundamente nessa área, né, porque se há alguém aqui, né, que pode falar de vida com muita propriedade, é o professor Nelson. Certo? Eu também quero me reportar as palavras de Irma para dizer a ela que, algumas vezes, eu fui convidado até por ela a ministrar algum curso lá em Campina Grande, certo? Lá no CCO, fiz com muito prazer. Mas, enfim, eu costumo dizer que valor na vida tem aquilo que o dinheiro não compra. Todos nós somos, graças a Deus, né, agraciados com esse valor. Todos nós temos, né, honradez, caráter, sinceridade, ética, né, que são valores que o dinheiro não compra. Exatamente. Honestidade. Hein, Fernando? Enfim. E você, desculpe interromper, mas você teve aquela brilhante ideia de sintetizar o que é humanismo. E a SBDE tem procurado pautar toda a sua trajetória naquele seu conceito de humanismo. E agradecemos bastante por isso, e consta lá no jornal. Não tiramos mais do jornal. Eu sei. Né? Então, Nelson, diga qualquer coisa, então, sobre esse mesmo assunto, por favor. Analisar, Nelson, Rubens, Sim. Você, nesse contexto, é uma pessoa muito especial. Porque Faça a minha você parte. imaginar, com 84 anos de idade, né? Eu tenho quase 68, e já sinto o peso do que é ter 68 anos de idade e já está botando. Imagina quanto vigor você tem, quanto exemplo você dá aos seus 84 anos de idade, em uma instituição como a Sociedade Brasileira de Dentistas e Escritores, com tanta maestria. Então, fica aqui o meu registro, porque isso é história. Ok? Permissão, professor Nelson, desculpe. Muito obrigado, Fernando. Muito bem. Olha, preciso pontuar algumas coisas. Né? Primeiro, em relação à professora Irma. Professora Irma, sendo da Paraíba, de Campina Grande, eu lá tenho duas âncoras muito importantes, a Rilva Sueli e o marido dela. Durante muitos anos, participei do Congresso Campinense de Odontologia. Tive uma grande amiga dentista que me ciceroneava, era minha babá, tomava conta de mim. Quando eu ia para os congressos, lá em Campina Grande. Tem uma figura espírita extraordinária, que é o Rossando Cringe, uma figura extraordinária. Era quem? Deixa eu lembrar o nome dela. É Rilva, não?
Não, Rilva e o esposo, sim, que Lápia. foram da sociedade, né? Mas era uma outra jovem que tinha lá, já nos deixou, ela já regressou ao plano espiritual muito jovem. No final dos anos 80, Jerusa. ela teve uma Jerusa? decepção. Não, não. Eu daqui a pouco lembro e te digo o nome dela. Uma pessoa que teve uma decepção muito Sim. grande, inclusive A gente, provocada a gente, quando era da pela sociedade, odontologia no colégio, né? E ela acabou dando fim à vida, que foi Teresa Dávila. Lembrei o nome dela. Tereza Dávila, foi há pouco. Querida, Né? foi minha aluna, muito querida. Pessoa muito querida. Você também, você sendo da Paraíba, eu tive 3 colegas de mestrado, figuras extraordinárias. O Lúcio Flávio, da radiologia, o Olívio Medeiros, da estomatologia, e um amigo irmão, que é o Severino Celestino, considerado hoje uma das maiores autoridades em Bíblia do mundo, em estudo bíblico do mundo. A propósito do que o nosso querido Fernando falou, com muita propriedade, em relação a você, Rubens, como é que você chega a 84 anos com essa tenacidade, esse vigor, essa determinação? Eu queria te lembrar, e lembrar o Fernando, que eu acho que ele há de concordar comigo, uma coisa que o Chico disse, e que eu acho que você leva muito a sério, e é por isso que você chegou até onde chegou. O Chico dizia assim: nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. Nessas que tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro, para a nossa vitória ou para a nossa perda. A ninguém devemos o destino, senão a nós mesmos. Então, eu penso que essa frase do Chico se aplica a você. E retomando aí o que o Fernando falou, nesta música de inspiração mediúnica que é Tocando em Frente, do Almir Sater e do Renato Teixeira, que é um tratado de filosofia existencial, de colocar inveja em Jean-Paul Sartre. Exatamente. Nós estudamos a música para fazer palestras, já existem palestras espíritas sobre ela, nós estudamos a música pela perspectiva espírita, e é um tratado de filosofia muito grande. Mas voltando à sua pergunta, nós nunca tivemos na história da humanidade e a nossa geração, né, tanta oportunidade de divulgar o que fazemos como agora. Eu acho que o grande saldo da pandemia é este aprendizado novo que nós tivemos de usar estas plataformas virtuais para apresentar ideias. Lógico, tem muita pirataria sendo publicada, sendo apresentada, mas isso é uma exceção que confirma a regra de coisa boa. Então, você imagina que se você faz um curso sobre alguma coisa, uma palestra sobre qualquer tema, você vai ter ali no auditório físico, sei lá, 20, 30, 50 pessoas. Coloca na forma online que você tem 1000. Rapidamente. O Divaldo acabou de fazer um encontro da Bahia. 3.800 participantes. Nunca ele teve um número desse de pessoas físicas quando ele fazia presencial. Não. Então, nós precisamos aproveitar estas plataformas, esse aprendizado. E olha, nós aprendermos na nossa idade a lidar com isso não foi muito fácil, não. Pelo menos para mim não foi. Claro, eu tive por dever de ofício. A universidade disse, ou aprende, porque as aulas são remotas. Né? As aulas são remotas. Então, eu penso assim, que a sociedade, a nossa querida SBDE, ela vai dar um salto fantástico com isso. Eu acho que nós temos que fazer reuniões virtuais, nós temos que ter espaços de divulgação dos trabalhos, até porque nem todo mundo tem tempo e paciência para ler tudo do blog. Isso é da natureza brasileira, nós somos imediatistas, nós queremos coisa no zap. São poucas palavras e a mensagem ser entendida logo. Né? Isso é da natureza brasileira, não digo que é humana, mas é da brasileira. Porque os nossos irmãos orientais pensam diferente. Então, eu penso que nós temos hoje, com essa iniciativa absolutamente abençoada e bem-sucedida de quem somos, né? Eu acho que isso vai se desdobrar em reuniões virtuais da nossa academia, inclusive por temáticas. A gente pode ter temáticas semanais, temáticas mensais, não sei, fica aí a critério da presidência ver isso, né? Ouvir da sua diretoria,
colocar no papel essa ideia. Eu acho, né, Fernando, que a gente pode conversar uma vez por semana. A gente pode botar muita gente numa sala virtual, no Meet desse da vida. Você já imaginou todos os nossos 50 associados no Meet e abrindo para que outras pessoas possam participar? Porque nós já nos conhecemos. Nós precisamos dar visibilidade nossa para quem está lá fora. Porque nós já nos conhecemos. Perfeito. Bem ou mal, mas já nos conhecemos. Agora, você imagina se eu faço uma plataforma Meet, divulgo isso com bastante antecedência, coloco lá alguém para falar sobre um determinado assunto, abro para todo mundo conversar, para as pessoas se verem. Isso é fantástico. Nós vamos abranger pessoas do Brasil, de fora do Brasil. Eu acho que o ganho vai ser extraordinário, porque a visibilidade do presencial ela é muito limitada. Eu não tenho dúvida que daqui para frente vai mudar completamente essa forma da gente fazer curso, da gente fazer congresso, da gente fazer qualquer coisa. Eu tenho participado de congressos espíritas virtuais absolutamente extraordinários. E, inclusive, com possibilidade de interagir, porque na hora que você tem um chat, você manda a sua pergunta, o palestrante está lendo a tua pergunta, já responde na hora, não tem esse negócio de deixa para fazer no final. Então, assim, eu acho que o pandemônio que você fala, Rubens, é por causa da indisciplina da sociedade. Porque não era para ser pandemônio. Não era para ser. Não era para ser, não. Agora, vamos esperar a quarta-feira ingrata. Vamos esperar que as pessoas efetivamente cumpram com todas as orientações sanitárias, que todo mundo fique em casa, né? Eu hoje na mensagem do Bom Dia, eu recebi a orientação da minha mentora para colocar o capítulo 9 do livro Dinheiro, Estudando a Felicidade. Eu espero que todo mundo, porque eu coloquei uma imagem de Bom Dia, desejando feliz carnaval em casa. Isso aí. Em casa. Muito bem, Nelson, é isso aí mesmo. Agora, agradeço demais essas orientações, essas ideias. É uma vantagem realmente estarmos interagindo, não é? Poderia ser isoladamente. Por exemplo, a primeira entrevista não foi uma entrevista ideal. Por quê? Eu estava ainda pensando como fazer, então eu entrevistei o Mauro, ele fez o vídeo na casa dele, lá em Juiz de Fora, e depois eu interagi com ele, mas sem estar diretamente ligado, né? Isso aí, então, remeteu para essa situação atual, que já foi um avanço, porque a anterior a essa foi com o Paulo José, antes dela foi com o José Dilson, lá de Fortaleza, e agora partimos para esta de 3, ao mesmo tempo interagindo. Eu quero falar também sobre, aproveitando essa deixa do Nelson, vamos pensar nisso aí, com certeza, interagindo com vocês, que são da diretoria, mas eu estou trabalhando, inclusive nesse mesmo estúdio aqui, fazendo vídeos a respeito do meu livro, que já está na 5ª edição, que eu coloquei edição eletrônica. Viver melhor é possível? E eu provo que é, né? Então, eu estou fazendo vídeos aqui para fazer o desenvolvimento do trabalho de dissertação, de desenvolvimento, de mostrar que realmente é possível viver melhor, né? Então, aproveitando isso que você disse, e será com certeza o próximo passo. Temos muito a agradecer a vocês 3 e vamos continuar a nossa trajetória, porque é graças a vocês que nós existimos. Fala, Nelson. Eu queria fazer um registro de natureza ética. Eu completo dia 1º de setembro deste ano 50 anos de amizade com Zé Dilson. Nos tratamos como perfumado amigo. Exatamente. Meu perfumado amigo. Uma frase que não é nossa, mas de uma pessoa querida, que tanto Irma quanto o Fernando devem te lembrar dele, que é o nosso querido Espírito Nicolau Espirides, lá do Rio de Janeiro. Era da SBDF. Isso, mas foi um ícone, né, da nossa odontologia, figura querida. E ele só nos tratava, a mim e ao Zé Dilson, por meu perfumado amigo. Exatamente. Não sei se a gente andava muito perfumado mesmo, mas a verdade é que eu e o Zé Dilson só nos tratamos assim. Então,
Em setembro deste ano, são 50 anos de amizade. O garoto, o Zé Dilson, é de 1930 e eu de 50. Ele do dia 5 de abril e eu de 4 de janeiro. Então, eu, garoto, na sala dele, na Universidade Federal do Ceará, ele vice-presidente da ABENO, tinha acabado de ser eleito, e tinha sido da ANENO, que o Edrizio tinha criado. A Neno, que o Edrizio criou quando não conseguiu, na primeira vez, eleger-se presidente da ABENO. E é uma memória, assim, é uma imagem que não sai da minha cabeça. Eu sou jovem, 40 anos de idade, ele tinha na época. E assinando um documento para mim, atestando a minha participação como assessor acadêmico da ABENO. Eu passei 40 anos na ABENO. Eu e ele passamos 40, aliás, ele ainda passou um pouco mais do que eu. Então, eu queria fazer esse registro, né, dessa figura absolutamente querida. Fantástico. Fernando? Fantástico. Fala, Fernando. Olha, professor Nelson, você fez a citação do Espíritos, né? Um nome até difícil de pronunciar. Mas Espíritos, ele também era membro da Academia Brasileira de Odontologia, né? Mas eu pedi a palavra porque você, professor Nelson, nas suas considerações iniciais, você fez referências, citações ao meu filho, Carlos Barreira. E eu disse para ele, conto com você, e ele me disse, pai, eu admiro muito o professor Nelson, né? Aprendi muito com ele, né? Então eu queria lhe dar esse feedback. E ao mesmo tempo também dizer para você que eu admiro por demais o meu filho Sandro, com quem eu tive a oportunidade de partilhar conhecimento científico enquanto ele estava aqui em Recife. E você fez uma outra que para mim também é especial, de um ícone, de um homem que fez da odontologia um sacerdócio e que a odontologia pernambucana deve muito ao seu espírito empreendedor, professor Edrizio Barbosa. Então, são nomes, né? Como, bem disse o Rubens, história é isso. É a gente registrar, né, esses feitos, essas coisas que a gente tomou conhecimento, que a gente participou, que a gente viveu, né? Então, assim, todos nós, né, somos de uma geração que tivemos a felicidade de ter grandes amigos, grandes pessoas que tiveram um envolvimento fantástico com a nossa profissão, tá certo? Então, era isso que eu queria complementar, dizer também da satisfação desse momento, né, e pedir ao nosso querido presidente, amigo e irmão Rubens Azevedo, que faça isso, Rubens, com uma live, divulgando para que todos os nossos funcionários, como propôs o professor Nelson, né, os membros da nossa academia, da sociedade, desses escritores, possam participar. Né, se a gente conversa, porque, de fato, a mídia social faz um efeito muito extraordinário. Muito bem, então assim será, viu? Vamos trabalhar nesse sentido. E é viável, importante é isso, é perfeitamente viável, necessário e oportuno. Nós vamos sim aceitar essa ideia, viabilizar essa ideia. E para completar, já que estamos com um horário bem avançado, não há como palavras para agradecer a participação de vocês nesse momento histórico, valiosíssimo, que ficará gravado. Não sei se na divulgação que nós vamos fazer de maneira ampla, será completamente assim, porque nós teremos que fazer uma edição, porque será colocado, seguindo o que Nelson falou, será colocado no YouTube, no Instagram, no Facebook, fora o nosso jornal e o nosso blog. De qualquer forma, eu acho que estou convencido de que a grande vantagem, vamos colocar assim, de nós termos realizado esse encontro hoje, foi o fato de poder historiar, né, a vida, a trajetória de cada um de vocês, brilhantíssima, não há um adjetivo, né? Vocês estão de parabéns. Fernando está certíssimo, a nossa geração, uma geração privilegiadíssima, não é pouco, muito privilegiada, né? E temos que agradecer a Deus por isso. Como disse Nelson,
chegarmos até aqui intactos, né? Sem termos passado por esse pandemônio todo aí, né? Então vamos sim continuar esse trabalho. Agradeço bastante, pessoalmente agradeço, em nome meu, pessoal, e da Sociedade Brasileira de Dentistas e Escritores, o privilégio e a honra de tê-los entre nós. Deus abençoe vocês, respectivas famílias, e outras vezes vamos nos encontrar, com certeza, tá bom? Beijo no coração de cada um. Um abraço. Beijo. Até a próxima. Deus abençoe.